Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar mais 900 na prova do Enem. Dando seguimento ao nosso projeto 100 em 100 redações, 100 temas diferentes em 100 dias, projetinho maravilhoso que foi iniciado lá no dia 3 de agosto e vai ser finalizado no dia 12 de novembro, a véspera do Enem. Dando seguimento aqui no projeto, nós trazemos hoje o tema Pirataria na Era Digital, redação de número 35, e se meus cálculos matemáticos estiverem corretos, nós vamos chegar aqui a 35% do nosso projeto hoje, mostrando que, além de redação, estou muito preparado para a parte de matemática desse Enem 2022, certo? Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, que vocês não estão aqui para ouvir. Lorota estão aqui para ver uma redação prontinha sobre mais um tema diferente que talvez esteja lá na sua prova. A gente nunca sabe o que vai cair lá no Enem. A gente tem que se preparar para o maior número de temas possíveis de vários eixos temáticos, certo? Tá chegando aqui agora, olha ali embaixo tem a legendinha que te mostra o que é cada coisa no parágrafo. No parágrafo de introdução, eu sempre digo 3 itens fundamentais. Você tem que iniciar com um belo repertório sociocultural, contextualizar esse repertório com o tema e apresentar a sua tese, que são os dois caminhos que você vai percorrer para desenvolver esse tema. Duas causas, duas consequências, o que ocasiona esse tema, o que esse tema causa na sociedade, é mais ou menos essa ideia de uma tese, de uma redação do gênero dissertativo argumentativo, beleza? Toda introdução precisa de uma tese. Se você não colocar a tese na introdução, não tem o que você falar no D1 e no D2, seu texto fica desestruturado e você perde muito ponto. Vamos iniciar. O artigo 184 do Código Penal Brasileiro, que dispõe acerca da violação de direitos autorais, enquadra o crime de pirataria, cuja pena varia de acordo com a forma e o intuito da reprodução do conteúdo alheio. Comecei, repertório sociocultural, sempre lembrando, legislação é sim um repertório, é um ótimo repertório, é um excelente repertório, legislações à parte, Código Penal, Constituição Federal, você sempre pode usar, sempre será aceito. Entretanto, embora tipificada em lei, essa atividade ilegal é extremamente comum no Brasil nos dias odiernos, a ponto do país ser o quarto colocado na classificação mundial de pirataria digital. Quase estamos no pódio desse ranking negativo. Vamos apresentar a nossa tese. Esse cenário decorre do consumo massificado dos produtos virtuais, da população da internet e das desigualdades sociais nacionais. Seriam esse combo, né? Consumo massificado, popularização da internet e desigualdade social, seria o meu combo de causa. E tudo isso eu vou falar no D1. E que, consequentemente, reverberam no labor e nas finanças da pátria tupiniquim. Consequências na área do trabalho e na área econômica é o que eu vou falar no meu D2, beleza? Então, a introdução está completa, está colorida, ela pode começar a ser desenvolvida. No parágrafo de desenvolvimento, você vai colocar um tópico frasal, um repertório, um outro repertório, elaboração do argumento e a sua conclusão. Esses são os 4 itens, essa é a divisão do parágrafo de desenvolvimento para você conseguir tirar pelo menos mais 900. Em primeira análise, ressalta-se que o jeito das pessoas consumirem bens e conteúdos produzidos sofreu radical metamorfose. Conforme o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Todavia, o acesso aos bens massificados da indústria contemporânea não foi totalmente democratizado, estando uma parcela significativa da população alienada a eles. Dentro desse contexto, pode-se afirmar que os avanços tecnológicos criaram formas de exclusão social e agravamento das desigualdades, o que tem por corolário a busca de meios ilegais para a participação desse consumo. Logo, se os indivíduos não conseguem pagar pelos serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, Globoplay, HBO, por exemplo, comprar ingressos para o cinema ou adquirir livros, os fornecedores de materiais piratas aparecem como uma solução
para incluí-los no mesmo grupo de quem possui capital para tal. Você tem hoje uma gama de produtos, serviços de streaming, que são pagos. As pessoas no Brasil, muitas pessoas no Brasil, não têm condições de ficar pagando trintinha da Netflix, vintinho do Amazon, 30 da Globoplay, 40 da HBO, nem sei se são esses os valores exatos, tá, gente? Só tô chutando aqui para não falar, errou, não sabe nem quanto custa. Realmente, exatamente o valor, não sei, que eu sou daquele time que vai dividindo um pouquinho aqui, um vai pagando a Netflix, um vai passando a senha da Amazon, e aí no fim a gente tem um valor final lá que nem sei quais são os valores exatos de cada stream, mas enfim, eu sei que se você for ter todos, você vai gastar uma boa quantia. Para quem gosta de futebol aí tem que pagar Premiere, HBO, Star Plus e por aí vai, às vezes assinar uma TV por satélite e fica muito caro. E a realidade das pessoas é milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas com insegurança alimentar, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas ganhando um salário mínimo, e aí não tem como você pegar 100, 200, 300 reais do seu salário para pagar, para gastar com essas coisas. Por mais que elas acabem sendo assim supérfluas, você não precisa precisar, né? É que é muito complicado falar o que você precisa ou não. Mas vamos assim numa coisa mais básica. O que que a gente precisa para sobreviver? Beber água, a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Esses são os quatro elementos básicos da vida humana. Enquanto você estiver bebendo água, comendo, dormindo e bebendo água, comendo, dormindo, eu já até esqueci aqui tanta coisa que a gente fala. São comendo, bebendo água, dormindo, você tem aí os seus elementos básicos de sobrevivência, certo? Por isso que eu digo assim, supérfluo, por quê? Quando você fala, eu preciso assistir Netflix, pô, é legal assistir Netflix. Pô, a gente assiste série, assiste filme, é um entretenimento, é cultura, tem muito documentário, mesmo um filme lá, uma série igual The Boys, vocês já viram aqui no canal como usar na redação, como você tirar reflexões de obras cinematográficas e tal. Lógico que é legal assistir, ir ao cinema é legal, ler livros é fundamental para a nossa evolução pessoal, mas quando você diz assim de precisar, não precisa. E aí você, com seu salário mínimo, ponto que eu quero chegar, que você vai focar nisso? Ó, eu preciso comprar minha comida, eu preciso comprar meu filtro de barro, que é o filtro para limpar a água, eu preciso dormir, eu preciso de um sustento, preciso trabalhar. Essas que são as condições básicas. Os seus gastos vão girar em torno disso. Quando você fala de assistir filme, ler livro, assistir futebol, é entretenimento, é lazer, e aí, quando a pessoa não tem dinheiro, ela não vai deixar de comer, não, essa semana eu vou comer menos, eu não vou jantar essa semana toda para pagar a Netflix. Ah, eu não vou almoçar essa semana toda para assistir o Premiere e ver lá todos os jogos do Palmeiras. Não funciona dessa forma. Só que por mais que não seja necessário, nesse sentido biológico que eu estou tentando falar aqui, é lógico que as pessoas querem. Poxa, é legal, é divertido. E se você não tem dinheiro, não estou aqui defendendo, é muito bom fazer esse parênteses, mas você tem que ter a noção de que as pessoas vão recorrer a isso. Poxa, se eu não tenho como acessar, aí eu tenho que ficar ouvindo meu primo, meu tio, o cara do trabalho falar que está assistindo uma série maravilhosa, o cara assiste todos os jogos do time dele, o cara assiste todos os filmes, e eu vou ficar aqui chupando o dedo, assistindo é, Domingão do Hulk, assistindo Rodrigo Faro, assistindo Eliana, aí só posso assistir o jogo da TV aberta. Eu também quero participar dessa brincadeira aí. Vai sair os Vingadores, vai sair o Velozes e Furiosos 25, e eu não posso assistir. Eu adoro ler, eu não posso comprar meus livros porque o livro está muito caro. Eu vou deixar de ler? Não, tem um site lá que tem um monte de livro, tem um site lá que tem um monte de filme. Eu repito, não é o correto, não deveria ser feito,
Mas aqui a gente está mostrando as causas, os motivos que levam as pessoas a buscarem os meios ilegais para participar desse consumo massificado. Beleza? Falei bastante aqui no D1. Vocês já cansaram de D1, vamos para o D2. Novamente os mesmos itens, obviamente, pois isso também é um parágrafo de desenvolvimento. E agora eu vou trazer as consequências. Contudo, essa participação alternativa, para não dizer ilegal, da população renegada causa um efeito cascata nos âmbitos financeiros e laborais, uma vez que atinge empresas e trabalhadores. Segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o Brasil perde 130 bilhões de reais anualmente devido à distribuição ilegal de conteúdos. 130 bilhões de reais. Sim, não digitei errado, é bi com B mesmo. Ademais, devido aos mais de 13 mil títulos pirateados em 2016, foi o último dado que eu encontrei concreto para colocar, aproximadamente 58 mil empregos deixaram de ser criados e a indústria cinematográfica sofreu um impacto de 2 bilhões de reais. Olha que loucura, gente. Em 2016, houve a, a pirataria de 13 mil títulos, mais de 13 mil títulos. E com isso, teve um rombo de 2 bilhões de reais só na indústria cinematográfica e deixou-se de criar 58 mil empregos, 58 mil famílias deixaram de ter mais renda, mais pão e leite na mesa, mais arroz e feijão por causa da pirataria. Então percebe como é doido, porque assim, é errado piratear? É errado. Quando a gente participa de algo do tipo, nós estamos errados, nós estamos compactuando com um crime, nós estamos cometendo um crime, que como eu disse lá no começo, vai depender da forma, da, do intuito que é comercializado, consumido e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente quer participar disso. Então é um cenário muito doido. Por isso que eu trouxe aqui, porque o Enem gosta de temas complexos e é muito complexo. Você reconhece as causas, você sabe que o pobre também quer acessar, mas ao mesmo tempo, se esse pobre acessar pelo meio da pirataria, ele está prejudicando outros pobres que podiam estar trabalhando dentro desse segmento. É uma bola de neve, uma loucura. Vamos concluir o nosso parágrafo. Dessa forma, o ato inocente de baixar conteúdo online para não deixar de pertencer aos consumidores das artes audiovisuais e da literatura internacional nacional impacta o crescimento econômico do país e afeta famílias que dependem da arrecadação das suas produções, cuja propriedade intelectual é violada. 130 bilhões de reais por ano, acho que já fala por si só, né? Não precisa nem. Então, poxa, Igor, mas aí é muito fácil você falar que não é para eu fazer isso, mas poxa, eu tenho lá o jogo de futebol, eu quero assistir, eu sei que tem um site lá que tá passando, eu não vou consumir. Tô doido para ler um livro. O livro custa 50, 60 reais. Eu, eu não tenho essa grana. Eu vou deixar de ler? Eu vou entrar no site lá e vou baixar. Como eu disse, é muito complexo. Eu sei que a gente quer participar de tudo, mas tem até uma série que eu tô para ver, Ruptura, que eu não tenho o aplicativo, ninguém tem. Eu tô doido para assistir e sei lá, acho que vou acabar pagando aí o aplicativo por um mês para maratonar a série para assistir, porque a gente tem que tentar fazer alguma diferença, né, gente? A gente tem que tentar fazer a nossa parte, enfim. Estou aqui para ficar servindo de exemplo, não é o intuito aqui é para a gente fazer redação. D2 está completo, agora a gente pode ir para o nosso parágrafo mais chatinho, que é a conclusão. Tem mais elementos, por isso que eu digo que é mais chatinho e exige mais da nossa criatividade, porque a gente vai ter que solucionar um problema desse, que, como eu disse, é muito complexo, é um problemaço. Vamos começar retomando o tema. Em suma, é fulcral combater a pirataria nos sítios digitais brasileiros. Esse é o tema, é fulcral combater, é aquela retomada bem feijão com arroz, bem clichêzona. Vamos à intervenção, vocês já conhecem todos os elementos, eles estão ali coloridinhos para você identificar. Portanto, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública criar o Departamento de Polícia Cibernética,
o qual deve atuar na prevenção da apropriação de conteúdos autorais, fiscalização de sites e aplicativos de streaming, para detectar possíveis fraudes virtuais e endurecer as penas de quem reproduz esses materiais, bem como inserir quem os consome como cúmplices do delito com punição proporcional. Lógico que o cara que está lá fazendo dinheiro em cima disso, ele está mais errado do que você que vai lá só dar uma assistidinha ali básica. Mas acredito que você colocando essas pessoas que também consomem como cúmplices, e aqui a gente precisa aprender cadeia, tá, gente? Serviços sociais, uma educação, sei lá, algo do tipo mais brando, assim. É lógico que não dá para você pegar um cara que foi lá e assistiu um jogo de futebol na internet, baixou um filme lá da Marvel na internet, não dá pra você colocar esse cara na cadeia junto com um ladrão, com assassino, com um sequestrador, obviamente. Não é esse o intuito aqui dessa intervenção. Tenho meus 4 elementos básicos, preciso detalhar algum deles, eu vou detalhar minha finalidade. A partir dessas medidas, a propriedade intelectual será protegida e os milhares de empregos das indústrias culturais serão preservados, detalhando, aprofundando, exemplificando o que aconteceria se fosse obtido essa finalidade de detectar fraudes e endurecer as penas dos reprodutores e dos consumidores desse material ilegal pirata. Agora, eu faço aquela conclusãozinha básica. Comecei com uma legislação, obviamente não vou conseguir fazer uma referência, como quem já está acompanhando aí sabe, mas aí eu vou lá, faço uma coisa que eu não gosto, que eu não recomendo muito, mas aqui nesse eu trouxe porque foi o jeito que eu achei de fazer uma referência. Comecei com uma lei, e aí eu trouxe uma coisa que poderia ser um repertório de outros parágrafos, mas trouxe aqui para tentar fechar de um jeito mais bonitinho, de um jeito mais impactante. Dessa maneira, será aplicado o pensamento de Thomas Jefferson, ex-presidente dos Estados Unidos. Mais importante do que a elaboração das leis é a sua aplicação. Como eu disse, há a lei já da pirataria, há um código penal que já cumpra isso daí, mas não há essa detecção de fraudes, essa endurecimento de penas, enfim, não há essa prevenção da apropriação, não há essa punição. Por isso que eu digo que não adianta elaborar as leis se você não aplicá-las. E foi esse pensamento que foi colocado lá pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Beleza? Como eu disse, bem atípico daqui, não recomendo, mas dentro desse tema eu achei que cabia, eu achei que ia ficar legal. Citei a lei no começo e citei uma frase aqui que faz referência à elaboração e aplicação de leis. Não tentarei não repetir isso novamente, mas acho que para esse tema aqui cabia e não teria prejuízo de nota, tá bom? Se você gostou, dá aquele joinha, aquele protocolo todo que você já sabe, você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, amanhã quando eu postar a redação você já vai receber na hora, você vai dar uma olhada nos links da descrição que podem te ajudar, e se não gostou, é dedão no dislike e crítica construtiva nos comentários, feita de forma muito educadinha, muito respeitosa, certo? Falando de educação, existe uma obra da educação, existe 1000 maneiras de se colaborar com ela. Quem disse isso não fui eu, foi a Cecília Meirelles. A maneira que eu achei foi postando esse conteúdo aqui, tentando compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que é a minha pequena vocação, nesse terrenão imenso que é o YouTube. Tem muita gente bastante capacitada também falando nele, mas estou tentando trazer uma vertente um pouco diferente dessas redações prontas. Espero que, de alguma forma, seja benéfico para você. Se cair esse tema ou algo parecido, esses repertórios que eu trouxe, essas ideias, esse montão de coisa que eu falei aqui, possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Desejo a todos ótimos estudos. Espero que você volte aqui amanhã para acompanhar o projeto, que você o finalize comigo lá no dia 12 de novembro, que é a véspera do seu Enem. Até mais. Fui.